queria complementar, na verdade, pra gente seguir nesse tema, porque o Lodi também citou um pouco antes que recentemente a gente meio que teve um boom do pensamento comunista e tal. A gente foi contagiado por isso também. Eu não sei se muito por conta, sei lá, do agravamento de toda a situação da sociedade, pandemia, Bolsonaro e tudo. E aí eu queria te perguntar com relação a essa questão de que alguns comunas ainda são muito academicistas, elitistas de alguma maneira com essas informações que eles detêm e como é difícil de ouvir. Você acha que isso se dá por causa dessa, vamos chamar de, essa adolescência do pensamento comunista na cabeça de muita gente, e esse processo que você disse que até chegar na feira e a tiazinha já estiver pronta para aceitar esse discurso, esse processo ele vem naturalmente conforme a gente passa a se familiarizar com esses conceitos, ou é um trabalho realmente ativo de conscientização e... Pô, Cauê, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que mudar as coordenadas do movimento comunista brasileiro, sabe? Eu acho que a gente é muito pouco brasileiro, latino-americano e africanizado. Uhum. Acho que essa é a primeira coisa. Há muito uma compreensão que é isso, bicho. Ser comunista no Brasil é quase como você se torna comunista e é como se você tivesse que escolher automaticamente entre Trotsky ou Stalin. Entre trotskismo e stalinismo, sabe? É verdade. É um bagulho meio tosco, assim. É um bagulho assim, tu é comunista e a Coreia do Norte? Não, irmão, veja, eu conheço a Coreia do Norte, eu consigo debater a Coreia do Norte, mas vamos conversar aqui sobre a tua rua. Quando chove, ela alaga? Alaga por quê? Porque, por exemplo, porque a gente vive na cidade mais... eu tava na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo, e tem pessoas em situação de rua pra todo lado. Sabe? Tipo, como é que é isso? Assim, como é que o Brasil... Saiu uma pesquisa recente do Ministério da Casa Civil e do Ministério das Cidades, falando que o Brasil tem 9 milhões de pessoas morando em situação precária. Sabe o que acontece? Não falta pedreiro, não falta cimento, não falta pá, não falta gente que consegue construir. Por que tem 9 milhões de pessoas morando em situação precária? Sabe? Porque o Brasil, por exemplo, é o país da América Latina que mais tem lojas de luxo. Porque é o país que mais constrói arranha-céu. É isso mesmo? Gente sem casa. Em Recife, em 2022, já a gente tem no assunto do Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, em Recife, 2022, morreram mais de 50 pessoas nas chuvas de 2022, sabe? 67% de Recife é morro e boa parte das pessoas moram em situação precária. Então vamos... Não, mas Trotsky te explica. Tá ligado? E assim, eu leio pra caralho Trotsky, eu consigo debater com qualquer pessoa. Leio pra caralho Stalin, né? O meu livro, Batalha pela Memória, eu faço esse debate. Agora, assim, eu faço esse debate puxando para o Brasil. Sim. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, velho. A gente precisa... Porque, bicho, na moral, faça um teste, por exemplo, sei lá. Próxima vez que vocês forem entrevistar os comunas aqui, chegue pra um comuna desse e pergunte, por exemplo, o que ele acha das ligas camponesas. O que ele acha da cabanagem. Essa camisa, inclusive, é da galera do Pará, da loja Camaradas, que tá fazendo. O que acha da cabanagem? O que acha da Comuna de Manaus, 1924? O que acha do Contestado? O que acha de Canudos? O que acha do Cangaço? Então, assim, há um elemento de que, vamos mergulhar na nossa realidade. Isso por um lado. Por outro lado, veja, nada contra a gente de classe média. Tenho até amigos que são, né? Mas, quando você é de classe média e se impõe determinações na sua experiência. Que determinações são essas? Você não sabe o preço da feira, porque isso não é uma preocupação no dia a dia da sua casa, quando está custando o arroz, o feijão, o açúcar, o café, porque você tem dinheiro sobrando para comprar a feira, você não precisa trabalhar cedo. Não tô dizendo que é bonito trabalhar cedo, tá? Foi uma merda eu começar a trabalhar com 13 anos. Eu reprovei 2 vezes. Para quem acha que eu sou inteligente, eu reprovei 2 vezes, viu, gente? Quase larguei a escola umas 5 vezes, porque é isso, comecei a trabalhar com 13 anos, entreguei água mineral, entreguei almoço, trabalhei na praia, trabalhei de segurança. Trabalhei como office boy, trabalhei como faxineiro, trabalhei como zelador, trabalhei como auxiliar de pedreiro, trabalhei como segurança de boate, fiz luta clandestina, tentei ser ator, fui modelo. O que apareceu na minha vida eu fiz para ganhar dinheiro. Então, quando você acaba não tendo contato com certas coisas do dia a dia da maioria do povo, é até difícil pra galera formular. Então, por exemplo, eu fui candidato a governador em 2022, né? E aí, eu falei uma coisa que viralizou pra caramba numa entrevista. Tava uma entrevista lá pra Rádio Jornal, e aí eu falando assim, nessa eleição só tem herdeiro, só tem filho
da oligarquia, gente que vem de família tradicional, que domina Pernambuco desde a época do Brasil colônia, e o nosso estado é um estado que 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água potável, que 2 milhões de pessoas passam fome, que em Recife tem 15% da população vivendo na miséria, e que Recife é a segunda capital mais desigual do Brasil. Recife e Jaboatão, que é a segunda maior cidade da região metropolitana, estão entre as 20 piores cidades em saneamento básico, cobertura de água e esgoto. Falei, só tem herdeiro, só tem playboy, só tem filho das oligarquias, e eu sou o único candidato que, se soltar no Cais de Santa Rita com o VEM, sabe pegar o busão para ir para casa. O Cais de Santa Rita é um terminal de ônibus muito importante lá de Recife. Aí a Rádio Jornal achou que ia tirar uma onda com a minha cara, ia fazer uma galhofa, aí colocou, né, no Instagram a matéria. Jones Manuel afirma que é o único candidato que soltaram no Cais de Santa Rita com VEM e sabe voltar pra casa. Eles achavam que ia me fuder, que isso era ridículo. A galera adorou. Adorou, assim, mais de 10 mil comentários, é isso aí, vou conhecer esse cara, é isso mesmo, e pá, e o transporte tá uma merda, e é foda, e demora muito, e a passagem tá cara, e tem muito assalto. Tipo assim, a maioria dos candidatos burgueses não sabe nem o que é o Cais de Santa Rita. O Cais de Santa Rita nunca pegou um ônibus lá, não sabe o que é ir pro Marco Zero, ouvir um carreteiro barato, voltar de madrugada e esperar o ônibus Bacurau, né? E com risco de assalto, não sei o quê. Então, tem certas coisas, velho, que assim, pela própria característica da universidade brasileira, você só sabe vivendo. Sabe? Então, por exemplo, eu sabia que eu falar do Cais de Santa Rita seria um elemento de impacto, porque claro, eu poderia ler no relatório, que é um dos terminais mais movimentados do Grande Recife, que milhões de trabalhadores passam por... Poderia ler isso no relatório, tá? Mas assim, eu sabia isso não foi porque eu li no relatório, eu sabia isso porque eu passei a minha vida pegando ônibus ali. Sim. Eu sei a merda que é, saca? Então tem certas coisas que você, pra trazer pra materialidade, você precisa meio que viver. Claro, você pode ter muita sensibilidade, e mesmo vendo origem de classe média, e vai para luta, vai para as ocupações, vai para as paradas, e você muda a sua perspectiva de mundo de acordo com novas sociabilidades, novas experiências. Só que é raro gente que está disposta também a meter o pé no barro, né? Aí tal. Então eu acho que uma das questões que a gente precisa ter menos figuras de classe média. Assim, precisa ter mais gente que veio... Sim. Da base da classe trabalhadora. A gente precisa normalizar a ideia, porque, bicho, toda vez que eu vou dar uma palestra na universidade, eu pergunto isso, fiz. Agora eu voltei para a universidade, né? Tô fazendo doutorado lá em serviço social na UFAL, Federal de Alagoas. Mas até então não estava na universidade. E toda vez que eu vou dar uma palestra, eu perguntava, vem cá, quantas vezes esse ano vocês vão ver uma palestra de alguém que não é professor universitário? Tipo assim, é muito raro reunir uma galera para debater alguma coisa, para debater conjuntura, para debater economia que não seja professor universitário. Nada contra, quer dizer, algumas coisas contra. Mas veja, perceba que se normalizou que o lugar da reflexão, sim, o lugar do debate não é do sindicalista, não é do militante de base, não é da pessoa da cultura, do movimento feminista, do movimento negro, sabe? É o lugar do professor universitário que está conectado a uma realidade institucional cheia de limites e contradições, e que normalmente vem de origem de classe média, e que se você perguntar, qual é o preço da conta de luz? Sabe? Ele não vai saber dizer, porque veja, é importante, por exemplo... Ele vai saber falando assim, não, pô, eu dou aula pra minha menina que vai lá na escola lá, ela tem a mãe que é faxineira e falou que é caro. Pronto, ele pode até saber, ele pode até saber falar da privatização da Enel, fazer uma crítica à privatização, falar que como essa empresa foi privatizada e que era a antiga Eletropaulo, né? Sim. E que quem manda hoje é o governo italiano e a gente tá transferindo riqueza pra Itália, que é mais rica que o Brasil e tal. Só que tem alguns, por assim dizer, gatilhos. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo da eleição. Em 2022, numa entrevista, um negócio que pegou muito, eu falei assim, a gente precisa enfrentar a questão da moradia, há possibilidades concretas de construir 100 mil moradias por ano em Pernambuco para o povo conseguir dormir em tempo de chuva. Porque Pernambuco só vai caminhar para ter um pouco de dignidade para a classe trabalhadora quando a galera conseguir dormir em tempo de chuva. Aí tem uma galera aqui, olhou assim e não entendeu. Dormir em tempo de chuva? Como assim? Pá? E a galera veio me perguntar. Quem tem casa que alaga, como eu tive quando eu morava na Borborema por mais de 15 anos, em época de chuva a gente não dormia. Sim.
porque ficava de olho para ver se a chuva ia ficar muito forte, e se a chuva ficasse muito forte, entrava água dentro de casa, e aí tinha que trepar os móveis, quando a gente fala, né, botar uns tijolos, botar os móveis em cima. Então, em tempo de chuva, a gente não dorme. Um bocado de gente entendeu que em época de chuva, você não dorme porque tem medo do morro desabar, da casa alagar, só que um bocado de gente que não vive essa realidade não sacou, saca? Então, por exemplo, o Lula... Falar mal do Lula. Brincadeira. Vamos. Fica à vontade, a gente tava ansioso por isso. O Lula, por exemplo, ele tem um feeling muito bom. Quando ele fala picanha e cerveja, ele sabe que a maioria da classe trabalhadora brasileira tem um básico do consumo negado. Então, quando ele excita o desejo de consumo falando em picanha e cerveja, falando que a trabalhadora quer um carrinho, quer uma casa boa, ele tá trabalhando com um desejo que tá ali no inconsciente coletivo e que se mobiliza as pessoas. O problema do Lula é que ele faz isso de forma despolitizada e quando chega no governo faz um governo neoliberalzinho, vagabundo, né? Sim. Porque ele poderia trabalhar na ideia, olha, todo trabalhador quer picanha e cerveja, tem direito a picanha e cerveja, mas para isso a gente precisa fazer a reforma agrária. Para isso a gente precisa de uma agricultura baseada na agroecologia, com produção nacional, com tecnologia nacional, fazendo reforma agrária, garantindo terra para quem quer plantar, e aí vai baratear o preço da comida, vai baratear o preço da carne, e aí vai ter picanha e cerveja Pra todo mundo. para todo mundo. Então dá para trabalhar isso por um fio politizador. Foi o que a gente fez na eleição de 2022. Então quando eu fazia o debate, é o governador que pega ônibus, sabe? É o slogan que puxa para um debate, e a gente fez um debate politizado sobre modelo de transporte, sobre passe livre, sobre tarifa, situação dos rodoviários, porque acabaram com o cobrador, o passa-troco, né? E agora o motorista, ele é obrigado a fazer tudo. Ele passa troco, ele vê se a pessoa desceu, ele dirige, ele dá informação, não sei o que, um absurdo. A gente fez um debate Mudou de função, né? total. E assim, infração, né, de trânsito, tu dirigir mexendo no celular, mas tu pode dirigir passando troco, tu pode dirigir vendo confusão dentro de ônibus e não sei o quê. A gente, do slogan do governador que pega ônibus, porque é o único que sabe chegar no carro de Santa Rita e ir pra casa, a gente faz um debate politizado sobre direito à cidade, sobre transporte não ser mercadoria, do debate sobre a gente não dorme em tempo de chuva, a gente faz um debate estrutural sobre reforma urbana, sobre política de moradia popular, sobre enfrentar o poder das construtoras. A Moura do B, por exemplo, manda em Recife, e o prefeito de Recife atual, o João Campos, é um empregadinho da Moura do B, que faz tudo que a construtora quer, sabe? Então tem que puxar o fio do dia a dia, do senso comum, de novo, do pequeno ao mais complexo, né? Não dá pra só ficar no mais complexo. Porque se você só ficar no mais complexo, só entende, só alcança esse debate quem conhece o mais complexo. Exato. Só que a maioria das pessoas, pela própria dinâmica de vida, por trabalharem numa escala 6x1, né, e tem um movimento VAT que a gente está construindo, que quer acabar com a escala 6x1, quer reduzir a jornada de trabalho, tem inclusive um abaixo-assinado, todo mundo aí vai na internet depois, movimento VAT, abaixo-assinado, vai estar nas minhas redes para assinar o abaixo-assinado do movimento VAT, para as pessoas terem mais tempo de conhecer as coisas, de estudarem, de lerem, de viver, sabe, de conhecer as paradas. Às vezes a oportunidade que você tem de falar com as pessoas é muito rápida, você precisa entender que, leva 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar do trabalho, tem filho, correria do caralho, trabalha com sua porra. A tendência de quem tá na informalidade é trabalhar 14 horas por dia, trabalhar às vezes 16 horas por dia. Então como é que eu construo um debate político que vai falar do estrutural, porque não pode só ficar na superfície, mas vai falar isso tocando a realidade das pessoas. Então vai do simples ao complexo. Até